E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 24, intitulado Obsessão. E vamos hoje trabalhar o subtema Perturbações Morais. E ele começa assim: não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multivária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Então, até aqui, gente, ele falou de uma série de doenças, né, de perturbações que a gente conhece pelo simples trato, pela simples vivência, né? As personalidades psicopáticas, as psicoses de involução, demência senil, desequilíbrios mentais da ideação, da afetividade, da atenção, da memória, esquizofrenia, parafrenia, oligofrenia, paranoia, psicose, neurose, tudo isso a gente conhece, né? E a gente lida no nosso dia a dia, na nossa família mesmo, no nosso meio de relação, como doenças mentais, né? A questão da saúde mental está sendo assim muito vista, muito estudada, muito trabalhada, porque é algo muito sério e muitas vezes surpreendente. As pessoas não esperam que vão passar por um Parkinson, por um Alzheimer, né? Por essas situações, do Parkinson, da questão do Alzheimer. As pessoas não pensam que vão passar por um Alzheimer, por exemplo, e aí a pessoa é atleta, tem leitura, tem uma atividade e passa. A demência senil também, nós temos o conhecimento de um caso, né, em que a pessoa era médica e quando ele começou a sentir que estava começando a entrar nesse estágio, ele mesmo foi para cancelar o CRM dele, né, assim, com medo de fazer alguma coisa, né? E a gente tem convivido com isso nas diferentes idades, é interessante. Porque antigamente se falava, fulano ficou esclerosado, e quase sempre eram pessoas mais idosas, né? Hoje em dia, esse fato ocorre em qualquer idade, em qualquer momento, a gente se vê com isso. E aí, qual é a característica desses quadros? É uma perturbação no campo da convivência. A criatura começa a ter dificuldade até de autoidentificação, de conviver consigo mesmo, de conviver com o grupo que muitas vezes ela estava habituada. Em algumas situações até vemos o quadro da agressividade, né? Ou da reclusão, em que a criatura fica isolada, ela não aceita a vivência social, dificultando muito os aspectos da higiene, do cuidado e até da própria medicação. Há uma dificuldade. Então a gente vai vendo em tudo isso transtornos do comportamento. Transtorno. E aí o André Luiz, ele intitula esse subitem Perturbações Morais. Ele não vai falar acerca desses quadros. Ele vai falar as perturbações
da individualidade transviada, do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Então ele vai tratar de aspectos morais, de aspectos espirituais, de aspectos que marcam o desvio da lei de Deus. Então, André Luiz vem falando dessa, interessante, né? Essa perturbação que a gente, como individualidade, tem quando a gente se transvia da lei divina, né? Do caminho que lhe assinala a evolução moral. E aí eu fico pensando, que caminho é esse? Jesus simplificou, né, para nós, falando amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro tudo que desejais que o outro vos faça. Jesus nos deu assim essa fórmula, né, simplificada. Mas e nós, meus amigos? Será que a gente consegue pensar? Porque às vezes a questão do amor fica muito vago. E aí a doutrina, ela nos traz as leis morais, não é? Nos traz as leis morais. Todas elas para ajudar o nosso pensamento. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente fica pensando assim. Quer dizer, cada vez, o que a doutrina nos traz, ela nos fala muito de comportamento, de vivência. Quer dizer, cada vez que eu firo um item dessa lei, né, que na verdade eu me firo porque ela está na minha consciência, não é do lado de fora, eu entro nessa perturbação, numa perturbação moral, né? Essa perturbação moral. E aí ele continua dizendo, enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto, ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedicam. Porque é mesmo, né? Nessas situações em que ele traz do quadro da alteração do sistema nervoso, tudo isso pode ser visto através de exames, né? Através de mapas, através de imagens. Mas esse nosso desvio da lei, ele não vai ser visto através disso. E muitas vezes, enquanto ele está encarnado, a gente disfarça, né? A gente disfarça, a gente fala, a gente finge, né? A gente usa uma máscara, muitas vezes até a gente é aplaudido como bonzinho, como excelente, como eficaz. E é essa a nossa performance. Mas, né? Quando a gente desencarna, é esse corpo perispiritual que fica comprometido com essas questões todas. Como ele falou no capítulo anterior, no tema anterior, pensamento e obsessão. Esses estados psíquicos, essas fecundações felizes ou infelizes, elas ficam abertas, elas ficam visíveis. E aí, né, vai aparecer tudo que estava escondido no esconderijo da carne, né? As paixões, os abusos, as extravagâncias, as viciações, vai tudo ficar muito claro, vai tudo aparecer de forma assim muito patente. E aí a gente pergunta, mas vai aparecer o outro? Não, né? Vai aparecer por nós mesmos. E a gente lembra na obra mesmo de André Luiz, quando alguém está em desequilíbrio no plano espiritual, logo é percebido. E eu lembro de uma comunicação de Inácio Bittencourt, que ele diz que no plano deles, quando eles percebem, e é claro que é fácil de ser percebido, através do perispírito, né? Um quadro desse, de tormento, de viciação, vamos dizer assim, desequilíbrio, né? Eles trabalham, chegam perto para ajudar a criatura a retomar o estado inicial. E aí a gente vê que é bem diferente dessa nossa posição na Terra, que muitas vezes a gente fica com o dedinho lá
apontando, né, para a dificuldade do outro, para o erro do outro, para o fracasso do outro, e muitas vezes até expondo as criaturas. Na vida espiritual, não. Isso é como se fosse um sinal, uma sirene, um pedido de ajuda. E aí todos eles têm essa ética, têm esse silêncio, né, meus amigos? Tão bom, né? Se a gente aprendesse com eles, vai fazer isso, porque muitas vezes a gente acaba expondo as pessoas, tem que ter muito cuidado mesmo, através de um comentário depreciativo, através de uma exclusão, a gente acaba comprometendo muito esse processo, e é coisa para gente ter cuidado. E é por isso, meus amigos, para esse aprendizado, para esse alargamento, para essa compreensão de todo esse processo, que a gente vai estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço que é gentilmente cedido para o estudo das obras de André Luiz, a obra Mecanismos da Mediunidade, que é do próprio, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e nesse momento, capítulo 24, que fala sobre obsessão. Subtema: perturbações morais. E aí, André Luiz continua falando, né? Seguindo a ideia do primeiro parágrafo, que ele diz: enquanto se mantém a internação do instrumento físico transitório, até certo ponto, a personalidade humana, a individualidade transviada, consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Assim, vive na paisagem social em que transita, até que, arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que, imprevidente, se desrespeitou. Olha que interessante, gente. Então, chega no plano espiritual, né? Eu vou estar mais liberado de compromissos materiais, de situações, vamos dizer assim, convencionais, né? E até o grupo em que eu vou estar é um grupo semelhante. Então, essas questões todas, elas vão aparecer. Elas vão aparecer, né? E a gente vai, vamos dizer assim, ficando exposto, a gente vai procurar o tratamento. A gente vai procurar a corrigenda, né? A gente vai procurar o diagnóstico, vai saber por que aquilo aconteceu, né? E o fruto da nossa imprevidência, que pela imprevidência mesmo, é que a gente desrespeita essas questões da lei. E aí ele continua: torturado por suas próprias ondas desorientadas, a reagir incessante sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E, porque o veículo de células extrafísicas que a serve, depois da morte, é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se desse modo as inibições que, em futura existência, dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Então é interessante que André Luiz ele começou falando para nós, né? Ele começou explicando para nós essas questões, essas disfunções, né? A esquizofrenia, a oligofrenia, as questões da atenção, da memória, a paranoia, as psicoses, neuroses, a demência senil, tudo isso, né? Que são questões que a gente observa no corpo físico. Mas aí ele faz um caminho inverso, quer dizer, quando eu chego no plano espiritual e que eu vejo esse desvio que eu assumi diante da lei, que fala do meu progresso, que fala do meu crescimento, que fala da minha liberdade, né? da minha emancipação, da minha identidade enquanto espírito imortal, da minha grande destinação,
que a gente poderia dizer assim, que é ser bom. Um bom e fiel cumpridor da lei de Deus, né? Ser alguém confiável diante da lei de Deus é a nossa destinação. Mas a gente esquece quando está encarnado. E por esse esquecimento, a gente acaba tomando resoluções por impulso, de forma muito inconsequente, sem pesar as consequências daqueles atos, né? E aí a gente acaba, assim, se lesando de uma forma que enquanto ele está encarnado ninguém vê. Pode até nos achar bonitos, e a gente falou ainda há pouco, né? Ter traços, ter certas características que o verniz social diz que a gente é bonzinho, que a gente é equilibrado, que a gente é uma beleza. Mas quando a gente desencarna, a gente vê que não é nada daquilo, né? A gente vai estar, e eu acho assim, meus amigos, mais sério do que alguém nos apontar é a gente se ver, é a gente se conhecer, é a gente falar assim, meu Deus, olha o que eu fiz comigo, olha como eu estou. E isso é algo assim, é muito sério, né? E aí a gente vê que desse modo essas inibições todas estão ali marcadas. E qual é a forma, meus queridos, de nós drenarmos essas situações? É através da reencarnação. E aí como? Vamos pensar bem. Como? A gente lesou a lei de Deus, que não está do lado de fora, está na nossa consciência. E a gente tem, né, o cérebro como essa grande sede da mente. Então, o que acontece? A gente acaba, vamos dizer assim, estragando, ou embaralhando, ou confundindo, ou lesando certos recursos do cérebro físico. Isso aí é por um tempo indeterminado. Então, o que a gente pode levar dessas questões todas, né? A gente, muitas vezes, encarnado, todos nós, percebemos algumas deserções morais. Alguns aspectos que são da lei de Deus, mas eu não consigo, ou eu não quero exercer aquilo. Por exemplo, a lei do trabalho. Mas eu sou preguiçoso, eu quero mais ficar de folga, eu quero mais ficar deitado. Se eu puder deixar o trabalho para o outro e não fazer nada, eu não vou fazer nada. Então eu vou alimentando esse pensamento ao longo de um tempo. Mas eu sei que é fora da lei. Eu sei que isso não é bom para mim e não vai ser bom para ninguém. Então, o que eu posso fazer para me ajudar? Procurar recursos, meus amigos. Procurar recurso. Ir me trabalhando devagarinho, não é de uma hora para outra eu ser daquela criatura preguiçosa para uma criatura laborativa, não. Mas aos pouquinhos eu vou me trabalhando, eu vou pedindo ajuda, eu vou assumindo compromissos, porque muitas vezes a questão do trabalho está em eu não querer ter compromissos, né? Então eu vou começando a assumir pequenos compromissos, primeiro comigo mesmo. Que tal me comprometer com a minha própria saúde? Na manutenção do meu próprio equilíbrio psicofísico, da minha própria saúde física. Eu vou assim. Aí daqui a pouco eu posso, se eu não trabalho profissionalmente mais, não tenho trabalho profissional, eu assumir um compromisso com alguém. Por exemplo, toda terça-feira, naquele horário, eu vou, e aí eu posso me voluntariar para qualquer questão que seja de ajuda. Numa instituição ou diante de alguém. Ah, vou visitar aquele parente, ou vou levar o filho de fulano na escola, né? Ajudar nessa questão, ou vou, o que eu quiser fazer voluntariamente, uma vez por semana. Então, eu terei os outros dias da semana todinho, os 6 dias, para continuar ocioso ou fazendo aquilo que eu acho que é legal, mas eu vou ter um compromisso naquele dia. E daqui a pouco, o retorno daquele compromisso, naquele dia da semana, vai ser tão bom que eu vou querer mais. Eu vou querer a ampliação dessa atuação. E aí lá estou eu, né? Daqui a pouco assumindo outro compromisso,
com outra pessoa, outro grupo, em outro local. E aí, gente, eu posso sair dessa encarnação? Não vou dizer que eu vou sair aquela criatura laboriosa amando o trabalho, não. Mas eu já vou começar a ter o amor pelo compromisso, a valorizar o compromisso e a sentir a necessidade que eu tenho de ser alguém compromissada, que vai ser muito bom para mim. E aí no final da encarnação eu posso falar, só que nessa encarnação eu não consegui de uma forma total, mas não faz mal, eu vou lutar por isso. E daqui a pouco, no plano espiritual, envolvido com os amores, com as amizades, com as vibrações de gratidão, que eu consegui graças a pequenos compromissos assumidos, pequenas responsabilidades que eu dei conta, que a gente, enquanto encarnado, não tem noção da movimentação espiritual, por uma atitude boa, por uma atitude íntegra que a gente tenha feito. Então, o que acontece? Eu vou me sentir muito estimulada, muito feliz, sem o envoltório físico, sem a influência de outros irmãos preguiçosos que estavam junto a mim, e essa felicidade vai fazer com que eu programe uma nova reencarnação, em que eu tenha a necessidade do labor, do trabalho, do compromisso, em que a própria lei da vida vai me colocar nesse estágio. E aí nascemos alguns de nós, né? Puxa, parece até que eu não tenho um momento de descanso. É só compromisso, só pedem para mim e a gente vai naquela situação. Às vezes até reclamando um pouquinho, mas no fundo gostando tanto, que naquele momento que você não tem uma atividade, você vai procurar. Então você aprendeu, desenvolveu o amor ao trabalho. O amor ao trabalho, que na verdade é a volta à lei divina, que me assinala a evolução moral. E nessa volta eu vou ter ondas orientadas. Eu vou sair das ondas desorientadas para ter ondas orientadas, né? E essas ondas vão reagir nos centros e o mecanismo do meu corpo espiritual. E a partir daí eu vou ter harmonia. Eu vou ter harmonia. Eu vou ser dócil às boas influenciações. Eu vou vencer inibições. Eu vou ver que as inibições não são castigos, mas são desafios para que eu seja melhor. Então, a partir daí, né, gente, com toda certeza, a melhoria vai chegando ao meu coração, vai chegando à minha vida, eu vou tendo momentos assim de consciência vital. O que é isso, né? Ter a consciência do que é a vida, do que é a minha vida. Ter esse amor profundo pela criatura de Deus que eu sou. Olha o trabalho belíssimo do auto-amor. E assim, nesse reajuste, que as caminhadas vão sendo mais rápidas. A gente fala, né, de uma forma assim, bem simples, gente. É o clique espiritual. No momento que o espírito atinge essa consciência, esse clique, né, ele vai caminhando de uma forma assim bem mais rápida, com menos dores, com menos erros, com menos inibições, com menos inimizades, com mais amor, com mais respeito, com mais alegria, com mais vontade, com menos cansaço, né? Com menos tédio. Não existe tédio. Observando essa potencialidade criativa que, como filhos de Deus, como co-criadores, nós temos. E percebendo também esse envolvimento no hálito divino, que com toda certeza não abandona a nenhum de nós, né? Estamos mergulhados nele, mas muitas vezes bem conscientes, como aquela imagem de alguém que está pedindo esmola, sentado num tesouro, num baú com grandes tesouros. Então, que a gente possa refletir um tanto neste dia. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Deusa Nogueira.